Deus. Louvado, engrandecido e exaltado é o nome do Senhor. Diz assim a palavra. E descendo, você vai descer agora para esse lado. Oh, glória. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Eita, glória. Eita, Deus, eu creio. É mistério. Glória a Deus. Mateus 8, versículo de 1 ao versículo 3. Cuidado que você vai descer também. Eita, glória. Glória a Deus. Ah, sim, agora sim. Mateus 8, versículo 1. Mateus 8, versículo de 1 ao versículo 3. E descendo ele do monte, ele quem? Jesus. Ora, se Jesus estava descendo do monte, significa que ele tinha Deus é fiel. subido. E se ele subiu, Eita, Deus. obviamente ele vai ter que descer. Em nome de Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui, que seguiu uma grande multidão com ele. Versículo 2. E eis que veio um leproso e o adorou. Aleluia. Pessoal, o leproso ele viu quando Jesus estava subindo. Tem gente que muitas vezes não fica ligado. Enquanto que lá no Monte das Oliveiras jazia muitas pessoas que eram leprosos. Ele não estava sozinho ali. A Bíblia diz que quando o homem ele fica com algumas manchas na pele, e quando a pessoa tem suspeita daquela doença da lepra, é levado para o sumo sacerdote. Aí ele vai fazer uma avaliação. Se for leproso, ele vai dizer, se não for, ainda vai esperar mais 7 dias para sair o diagnóstico. E quando sai o resultado, quando o sumo sacerdote diz assim, esse homem é leproso, agora a vida dele agora totalmente vai por água abaixo. Já parou para pensar? Se um médico olhar para você e dizer assim, você é portador dessa doença, qual é a alegria que você vai ter? Nenhuma. O que é que vai ser da sua vida se o médico olhar e dizer, você é portadora, você tem essa doença? Então o caso desse homem aqui, os sacerdotes disseram para ele, qual que é o resultado? Você é um homem leproso. Se era leproso, ele não tinha mais como habitar junto com a família. Existe circunstância da vida que faz com que a gente se separe do meio da família, do meio do convívio social. Existem muitas coisas que fazem a gente sair. É tão bom a gente estar em casa agora, junto com a família. É maravilhoso. É muito bom. Mas tem uma coisa, aproveita a oportunidade. Porque imagina só, esse homem, quando foi descoberto que ele era portador dessa doença, ele foi de imediato afastado do convívio da família.
dos amigos, e o pior, ele tinha que sofrer a dor da vergonha. O pessoal rasgava a roupa dele, ele andava de todo nu, para que o pessoal visse as doenças dele, e todos diziam: esse aí é um homem imundo, ele é imundo, se afasta dele. E agora a família tinha que ver aquele negócio. Não é nada fácil não, gente. Então, o que é que acontecia? Esse homem foi levado para lá para o Monte das Oliveiras, porque lá no Monte das Oliveiras tinha muitos leprosos que estavam ali. Não era somente ele, tinha vários leprosos que era recolhido para ficar ali no Monte das Oliveiras. Leprosos que estavam ali esperando, sabe o que? A hora da morte, porque essa doença não tinha mais cura. Então também ele não recebia visita. O que é que acontecia? E digamos que ele tenha conversado com um amigo agora, quando de repente aquele mesmo amigo que tem aquela doença dele, o corpo dele já passava, e ele sabia que ele já estava desenganado nos médicos, e que não tinha mais cura, e que o próximo podia ser ele. Mas ele viu Jesus subindo para o monte. Talvez a visão que ele teve não foi a visão de outros que estavam lá. Eu não sei como foi que esse homem, em meio a tantas dores e sofrimento, ele conheceu que era Jesus que estava subindo. Eu acredito que antes dele chegar naquele momento difícil que ele estava passando, ele já tinha ouvido falar de Jesus. E quem ouve falar de Jesus, ele nunca mais é a mesma pessoa. Então, quando ele percebeu que Jesus subiu, ele disse: agora vou ter que descer. Ele vai descer, agora é a minha oportunidade. É a minha oportunidade. Ele vai ter que descer. Se ele subiu, não tem outro caminho. O leproso sabia, conhecia aquele lugar ali do Monte das Oliveiras. Se ele foi orar, e você sabe que Jesus, quando vai orar, não é 5 minutos não, viu? Jesus, quando vai falar com o Pai, haja tempo. E o leproso saiu do lugar aonde ele estava e ficou lá na beira do caminho. Agora entenda só, pessoal. Muitas vezes as pessoas querem receber a bênção. Jesus, eu estou tão doente, Jesus. Irmão, vai lá e ora por mim. A gente ora. Mas você também tem que fazer uma forcinha para vir para a igreja. Porque muitas vezes as pessoas querem: eu quero cura, eu quero que Jesus me abençoe. Mas também você tem que fazer por onde também. Imagine se o leproso não saísse do lugar em que estava, ficasse somente ali dizendo assim: Jesus, vem aqui. Jesus não ia não. Jesus, ele estava passando ali. E quando Jesus passa, aproveita a oportunidade. Aí quando ele viu que Jesus estava descendo, olha só o que diz no versículo 2: e eis que veio um leproso e adorou. Engraçado é a gente ouvir uma palavra dessa: e veio o leproso e o adorou. Tem muita da gente que não é leproso, tem muita da gente aí que tem condição de adorar e não adora. E nós encontramos aqui que um leproso, ou seja, alguém que estava rejeitado pela família, rejeitado pelos amigos, alguém que ninguém dava nada mais, justamente essa pessoa é um leproso. Sai de perto dele. Não, Jesus não mandou ninguém sair de perto dele. Eu imagino que na hora que os discípulos viu, parou. Olha, Senhor, esse homem aí é leproso, não se aproxima dele não, que ele é imundo. Imagina os discípulos que estavam se afastando dele assim:
Jesus, como é que é? Ele se prostrou-se e adorou. Jesus está procurando os verdadeiros adoradores. Agora, entenda só, nos diz a palavra, dizendo o leproso: Senhor, se quiserem, pode tornar-me limpo. Ou seja, que palavra é essa? Se quiserem, pode tornar-me limpo. Entenda só, o leproso sabia que Jesus tinha poder para fazer a cura. Ele sabia que Jesus podia curar, mas ele não sabia se era da vontade de Jesus que ele fosse curado. Tem muitas coisas que a gente sabe do poder de Deus, mas muitas vezes nós temos que entender se realmente é vontade dele ou não é vontade dele. Às vezes nós passamos por provações, a gente sabe que Deus pode fazer tudo, mas nós temos que fazer feito leproso. Em primeira instância, nós temos que adorar. Em segundo, nós temos que perguntar a Ele: Senhor, é da tua vontade ou não é? Porque poder, Senhor, tu tem para me curar. Foi o que aconteceu com o leproso. E Jesus, estendendo a mão, tocou. A Bíblia é bastante clara. Jesus tocou. Tocar no leproso, ninguém podia tocar, viu? Tocar no leproso era considerado um homem imundo, mas Jesus é aquele que quebra protocolo. Jesus é aquele que quebra a barreira. Meu Deus do céu. Jesus, quando olha para aquela pessoa, para aquele homem leproso, cheio de feridas, um homem podre, porque quem é leproso, a carne fica podre. Ninguém podia nem, se ele sentasse em um lugar, ninguém podia nem chegar perto ali. O homem estava fedendo muito. O leproso é de uma maneira que de 30 metros você já sente o mau cheiro do leproso. Era considerado imundo, ninguém podia se aproximar dele. Jesus foi se aproximando e disse, e a Bíblia diz que Jesus tocou na ferida dele. Olha só, o lugar que tinha pus, sangue, carne podre, Jesus foi lá e colocou a mão. Mas não pode não. Muitos podiam até dizer, não pode não, Senhor, mas o que ele faz está feito. Jesus tocou. Não quer nem saber as opiniões de quem quiser falar, porque se falar não vai adiantar nada. Ele continua sendo Deus, e ele tocou naquele ferimento dele, e quando toca, a Bíblia diz que logo ficou purificado, ou seja, ele recebeu logo de imediato a cura. Então nessa tarde eu quero dizer para vocês, ainda que você seja aquela pessoa que ninguém via dar nada, às vezes tem pessoas que o pessoal olha assim e diz assim, eu não quero negócio com aquela irmã, mas Jesus quer. Aleluia! Quem era que queria ser amigo desse leproso? Ninguém. Quem era que queria chegar perto desse leproso? Ninguém. Mas Jesus se aproximou-se. Deixa eu falar um negócio para vocês. Quando alguém é rejeitado por muita gente, é essa pessoa que Deus tem um negócio com ele. Glória a Deus. O homem foi excluído do convívio da família, do meio da sociedade, já estava desenganado dos médicos, para ele não havia mais cura, ninguém queria chegar perto dele. Jesus chegou perto. Então, creia nessa palavra, que Jesus é aquele que visita aquela pessoa que muitas vezes, esse aí ninguém dá nada.
entrega a Jesus, ele vai lá. Aleluia. Nesse momento de muitas pessoas no sistema prisional, quem é que quer ir para lá? Ninguém. Manda Jesus que ele vai. Ele faz visita, quebra grade, despedaça ferrolho. Tem muita gente que está lá no UTI agora. Quem é que pode entrar no UTI? Ninguém pode entrar aqui não. Jesus, ele entra dentro do UTI. Tem muita gente agora que está aí no meio da rua, doente. Quem é que vai explicar para aquele homem? Jesus liga. Você é muito importante para Deus. Nós somos muito importantes. O pecador, o mais vil pecador, aquela pessoa que ninguém dá nada mesmo, nunca podemos menosprezar essa pessoa. Porque eu estou falando, eu não sou melhor do que morador de rua. Porque Jesus, quando morreu naquela cruz, foi para me salvar a mim e salvar também aquele que estava perdido. Então acredite que a partir de hoje Deus vai visitar pessoas que ninguém dá mais nada por aquela pessoa. Deus vai começar a trabalhar na vida daquele cachaceiro que não quer deixar de beber. Ei, deixa Jesus fazer uma visita na casa dele. Jesus vai visitar aquele doente, e quando ele toca a mão, o mal tem que desaparecer. Vamos ficar de pé, já somos 4 horas.